Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui à nossa tarde de domingo. Hoje nós vamos fazer uma sessão de escuta terapêutica. É uma novidade aqui na página, mas eu já cheguei a comentar com algumas pessoas que nós faríamos essa sessão de escuta terapêutica. E o que é isso na prática? A escuta terapêutica ela tem a finalidade de auxiliar as pessoas a entender melhor, a compreender, a ter uma percepção diferente de todas as emoções que estão desajustadas, que estão desequilibradas dentro dela. Então a gente fala muito sobre as emoções, o que você sente, o que você tem sentido e se isso te faz bem ou te faz mal. E dentro do processo de luto nós temos muito isso. É um desequilíbrio emocional muito grande, um desequilíbrio emocional que acaba trazendo transtornos para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Então a escuta terapêutica ela tem uma finalidade positiva para as pessoas que estão passando por esse momento de luto. A escuta terapêutica ela vem para um momento de escuta ativa, realmente de ouvir você, de ouvir o que você está passando, ouvir a sua história, qual é a sua percepção sobre o que você está vivendo nesse momento. Então a escuta terapêutica ela tem essa finalidade e acontece de forma gratuita aqui na página da Clínica Resoluto. Nós estaremos fazendo 2 vezes por mês essa sessão de escuta terapêutica. Vamos variar os dias. Pode ser uma semana que a gente faça durante a semana, no período da noite, ou no decorrer do dia, ou no final de semana, como nós estamos fazendo hoje. Domingo é um dia que a maioria das pessoas estão em casa, estão de folga, que elas conseguem estar presentes. Mas a gente vai testando e até que a gente possa chegar no melhor dia para todos, ou 2 dias diferentes, para que a gente possa ouvir todos os participantes, todas as pessoas que estão aqui na página, que estão participando e que estão buscando de alguma forma tratar o seu luto, buscando de alguma forma viver esse luto de uma forma mais leve. E então, enquanto a gente dá aí uns minutinhos para que as pessoas possam chegar, possam entrar aqui na página, chegar na live, eu peço para vocês compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, coloquem um comentário de vocês aqui na página. Nós somos gratos por isso, porque quando você compartilha, quando você comenta, quando você curte o nosso vídeo, as redes sociais elas entendem que esse vídeo ele tem relevância e ele começa a indicar esse vídeo para outras pessoas que têm interesse nesse assunto, que têm interesse em cuidar do seu luto. Então, quando você está compartilhando, você está ajudando que essa live chegue ao coração, a mais um coração enlutado. Você está ajudando que mais pessoas tenham acesso a esse tratamento, a essa ajuda, a esse acolhimento, tá bom? Deixa eu entrar aqui para que eu consiga ver. Oi, Fernanda, boa tarde, minha linda. Tudo bem? Aqui no celular não aparecem as mensagens para mim, elas somem também muito rápido. Vou colocar aqui também no computador para que eu não perca nenhuma mensagem aqui. Vamos ver se aparece aqui para mim. Oi, Michele, boa tarde, seja bem-vinda. Hoje nós vamos... aqui tá aparecendo melhor para mim. Aqui no celular é muito pequeno, as mensagens vão subindo e de repente a gente não consegue ler o que vocês escrevem aqui. Mas sejam bem-vindos a essa tarde de domingo. E hoje nós vamos... eu trouxe um tema que é muito vivido, né? Assim, eu sou uma terapeuta emocional, então sempre que eu vier com algum conteúdo, a gente vai tratar das emoções.
E vamos tratar das emoções que estão presentes na nossa vida, que estão presentes no processo de luto. A dor e a saudade é o tema da nossa escuta terapêutica de hoje. Por que a dor e a saudade? A dor e a saudade são as emoções mais presentes no processo de luto. Não tem como uma pessoa que, com o coração enlutado, dizer que não sentiu dor ou que não sentiu saudade. Então, essas emoções são as que mais permanecem ativas por mais tempo e por mais vezes. Então, elas são emoções que estão ali em conjunto. Então, para que a gente possa falar um pouquinho, eu vou ouvir vocês, com certeza, que a intenção da live é ouvir, mas eu queria falar para vocês aqui um pouquinho da dor. O que é a dor? Dor física nós sabemos o que é, e a dor emocional? A dor emocional, a gente pode resumi-la como uma dor que tem origem de alguma emoção. Geralmente é uma dor que é causada por gatilhos emocionais. O que são gatilhos emocionais? São algumas situações que nós vivenciamos que nos abalam, de forma que alteram o nosso estado emocional. Uma situação, uma vivência. O luto é uma situação que abalou as nossas emoções, então isso é um gatilho emocional. Toda vez que eu ouvir a palavra luto, isso pode ser um gatilho, pode trazer as emoções desse luto que eu vivo. Quando eu vejo um noticiário, quando eu vejo uma notícia falando de luto, de morte, é um gatilho. Então são situações que estão atreladas e que me abalaram emocionalmente. Então, às vezes é alguém que fala, é uma palavra, é um vídeo, é uma cena. Então, tudo isso se tornam gatilhos emocionais. E nós não temos apenas um gatilho emocional, são vários e não são iguais para mim, para Fernanda, para Michele, seja para quem for. Os gatilhos, eles são individuais. É algo que acontece que aciona essa emoção que um dia foi gerada lá quando eu vivenciei esse luto. Tá? Então, e durante esse processo de luto, é muito possível que essa dor emocional, ela gere uma dor física. Muitas pessoas que eu converso, falam assim, nossa, tá doendo tanto que chega a doer aqui no coração, chega a doer no corpo, chega a doer no físico. Sim, isso é extremamente possível, isso acontece muitas vezes. Por que isso acontece? Porque dentro do nosso cérebro, a área cerebral que trabalha, que lida com essa dor emocional é a mesma que lida com a dor física. Então o cérebro ele não entende muito se é uma dor que vem do físico ou do emocional. Ele trata da mesma forma. E como que acontece isso? Através de contração muscular, aí começa a doer o corpo, temos o batimento cardíaco fica acelerado, pessoas começam a sentir dor no peito. Então, várias coisas acontecem dentro do nosso corpo que começam a trazer essa dor física. E o que pode intensificar essa dor? Um estado depressivo, ele intensifica a dor. Por isso que muitas pessoas, dentro de um processo de luto, dizem que não conseguem lidar com essa dor, que ela fica cada dia mais forte e é como se não conseguisse desatrelar dessa dor, não conseguisse mais sair, largar essa dor. Não é como uma dor de cabeça que você toma um remédio e passa. Não, a gente não consegue fazer essa dor parar. Eu acredito que vocês tenham ouvido também algumas pessoas falarem sobre isso, sobre essa dor que não para, que não cessa. E por que essa dor não cessa? Porque a pessoa já entrou em um estado de depressão. E o que acontece no estado de depressão? Novamente, o nosso cérebro, o sistema nervoso que tem aqui no nosso corpo, não tem como falar disso sem falar explicar para vocês o que acontece aqui dentro. Porque é com esse entendimento que vocês vão conseguir criar estratégias para diminuir essa dor. Tá? Então, o que acontece? A depressão, ele intensifica a dor. Por quê? Porque ela reduz a capacidade do nosso corpo produzir endorfinas. Endorfinas, elas são analgésicas. Então,
Se eu não estou produzindo de forma natural esse analgésico, que são as endorfinas, eu vou sentir mais dor no meu corpo. Toda vez que eu estiver com a musculatura mais contraída, meu coração bater mais acelerado ou alguma outra coisa que vier refletir no meu corpo físico, eu vou sentir a dor, porque eu não estou produzindo esse analgésico. Então isso é muito sério. E aí entram a questão dos remédios antidepressivos. Eles começam a repor dentro do nosso corpo o que o corpo não produz de forma natural. Por isso que pessoas que estão em depressão, elas entram, né, em um processo aí de tratamento com remédios. Então, isso é necessário, isso é fundamental para que ela deixe de sentir aquela dor. E aí vem um pouco de alívio. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Então, é necessário que ela tome aquele remédio, porque o corpo já não está dando conta sozinho. Então, o nosso corpo, o que acontece aqui dentro, ele é muito importante a gente entender o que está acontecendo aqui para que a gente possa cuidar, para que nós possamos cuidar dessa dor que chega arrasando com a gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, se alguém quiser falar, tá? Que fale um pouquinho sobre essa dor, se vocês chegaram a sentir dor física também, ou se é apenas a dor emocional, como que vocês estão lidando com essa dor? Se alguém quiser falar aqui também, no vídeo eu ligo aqui, tá bom? Aí vocês podem falar, ou se quiserem escrever no chat, pode falar um pouquinho sobre essa dor, se vocês estão sentindo essa dor, como vocês têm lidado com isso, se vocês já chegaram em algum momento a fazer uso de remédio para aliviar essa dor. Alguém já fez uso de remédio? Só colocar sim ou não. Coloque aí. Eu já fiz. Eu cheguei a tomar 2 tipos de medicação. Eu cheguei a tomar calmantes e depois cheguei a tomar antidepressivo. Eu ficava realmente muito dopada, muito quieta por conta do calmante, então eu precisava do antidepressivo para dar uma animada. É isso mesmo, Michelle, essa dor não cessa. E é justamente por isso, porque nós vamos ficando em um estado depressivo mais forte. O seu marido está com depressão. Sim, é normal nesse momento ter essa depressão por conta dos pensamentos, das lembranças, o estado do luto, né, esse processo de luto, traz muitos sentimentos e emoções negativos. Tristeza, às vezes raiva, revolta, a dor, a saudade, porque é uma saudade que ainda dói. Então essa saudade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas ela traz uma dor junto com ela. Por enquanto é uma saudade de dor. Então isso tudo influencia no processo depressivo. A depressão, ela também é um estado emocional, aonde nós estamos continuamente tendo, né, manifestando emoções negativas. Então, a depressão, ela vai ficando cada vez mais forte se ela não for tratada, se ela não for olhada com carinho. Você está na fase de revolta, né, Michelle? Com tudo e com todos. Sim, isso é comum também, essa fase da revolta que nós temos, da raiva, e nós queremos culpar alguém, e todos são culpados. E nesse momento parece que nada fica claro. Fernanda, eu acabei tendo dores de cabeça, dor de estômago, dor no corpo todo, bruxismo. Olha, o bruxismo ele vem da tensão muscular, né? De você contrair muito o corpo e até a musculatura aqui, dessa parte da boca aqui, da mandíbula. E aí você começa a ter esse bruxismo, apertar os dentes. Tudo isso é uma tensão muscular. Eu ainda tomo medicações para dormir, bipolaridade, calmante. Estou em tratamento há 3 anos. Esse tratamento, ele é realmente demorado, porque além
do remédio vir e nos ajudar, nós temos também que fazer uma reforma íntima. Nós temos que olhar para dentro de nós, olhar as nossas emoções e entender essas emoções, porque senão nós vamos ficar nesse remédio a vida toda. O remédio, o que ele faz? Ele repõe o que o corpo não está produzindo. Naquele momento em que você está começando o tratamento, é um alívio. Você começa a sentir menos dor, mais calma, você dorme melhor. Então, ele traz muitos benefícios. Só que a causa de tudo isso, nós temos que cuidar, nós temos que olhar com carinho. E uma forma, né, muito eficaz para quem está nesse momento de processo de luto, olhar para si mesmo com carinho, olhar para si mesmo com amor. Eu sei que em muitos momentos a gente fica com raiva, se revolta, às vezes se culpa, porque eu fiz, porque eu não fiz, porque eu deixei de fazer, e se eu tivesse agido dessa forma, se eu tivesse agido de uma outra forma, então a gente começa a buscar situações para se culpar. Mas nós temos que nos olhar com amor. A partir do momento que a gente começa a se amar e aceitar todos os nossos defeitos, porque nós não somos perfeitos. Apesar de nós não querermos vivenciar a dor do luto, nós não querermos que aquela pessoa tão querida e tão amada vá embora, nós precisamos olhar para nós com amor. Porque, afinal de contas, nós não estamos, nós não somos os culpados pelo acontecimento. Nós não desejamos isso. Então, temos que olhar para nós com carinho e com amor. Vou ler por aqui. A Fernanda colocou: a terapia me ajuda muito. Aprendi a eu mesma a me acalmar. Quando sinto que vou ter uma crise, faço respiração. Terapia não fico sem. Isso é muito bom. A terapia ajuda muito no autoconhecimento. E dentro desse autoconhecimento, nós vamos descobrindo um novo eu, uma nova vida. Dentro do processo de luto é difícil aceitar isso, mas a gente tem que fazer esse reconhecimento dessa nova pessoa que está surgindo. Porque aquele ente querido, aquele ente amado, ele não está mais aqui. Isso é fato. Então, no nosso mundo externo, muitas coisas vão mudar. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, muita coisa vai mudar. E nós também vamos mudar. Nós não seremos mais a mesma pessoa, não faremos as mesmas coisas. Vamos ter que mudar a nossa forma de comportamento. Então, tudo isso vai impactar. E a terapia ajuda muito nesse reconhecimento. Descobrir quem nós somos a partir de agora. Eu vou encostar a janela aqui, gente, porque tem um barulho aqui que acho que está atrapalhando. Pronto. Então é isso mesmo, a terapia ela nos ajuda nesse sentido e também a entender nossas emoções. Por que nós sentimos, por que nós temos alguns sentimentos de revolta, de raiva? Quais são os nossos pensamentos quando eu estou revoltada? A Michelle comentou aí que ela está na fase da revolta, né, com tudo e com todos. Isso mesmo. Então, dentro da terapia, ter um olhar para essa revolta. O que eu penso quando eu estou revoltada? Por que eu estou revoltada com essa pessoa? O que essa pessoa fez? Essas perguntas, esses porquês ajudam a entender o que está causando a revolta. O que está causando? Será que essa revolta tem fundamento ou é coisa da minha cabeça? Então, são questionamentos que você vai fazendo que te ajudam você a identificar a causa de tudo isso. E quando você começa a identificar a causa e a tratar essa causa, muita coisa começa a se resolver. E quando a gente vai resolvendo todas essas questões, o que vai acontecendo? Eu vou diminuindo aquele uso de medicação que nós temos, né? Quando a gente faz um tratamento, então eu vou diminuindo a medicação. Com o passar do tempo,
eu nem preciso mais fazer uso dessa medicação porque o meu próprio corpo está reagindo de uma outra maneira. Só que eu preciso entender o porquê. Qual é a causa disso? Na fase da revolta, Michele, eu também passei, né, por essa fase. E eu ficava muito revoltada quando alguém falava de situações que o meu filho estaria vivendo naquele momento. Então, eu fazia uma comparação. Ele faleceu, tinha 18 anos, estava prestes a entrar na faculdade. Então, toda vez que alguém falava de faculdade, meu filho vai para a faculdade, vai fazer o vestibular, tudo isso mexia muito comigo e eu ficava com uma revolta. E para mim, aquilo era como se estivesse fazendo de propósito para mim. Então, eu me sentia atacada porque eu estava no momento de vítima, eu estava me vitimizando com aquela dor do luto. Não que seja errado eu sentir isso, não é, mas eu não posso ficar a vida toda assim, pensando que aquela pessoa está falando de propósito para mim. Então, eu não sou o centro, né, das atenções, e às vezes a gente pensa que é, e às vezes a gente pensa que todas as pessoas à nossa volta falam ou têm comportamentos justamente para nos provocar ou para nos atacar de alguma forma, para mexer com as nossas emoções. Então, na fase da revolta fica tudo um pouco confuso. Eu senti isso. Eu não sei se é o caso da Michele, se ela sente assim também. A Fernanda, não sei se ela passou também por essa fase de revolta com as pessoas. E hoje, depois de mais de 3 anos, eu vejo que eu tinha uma percepção errada sobre isso. Tá? Eu muitas vezes vi isso. Mas pode acontecer, de repente, da pessoa estar com a percepção certa. Porque muitas pessoas podem usar, às vezes, da maldade para te ferir, para te provocar ou para fazer algo que mexa com você. Não é verdade? Se vocês já passaram, tiveram esse mesmo pensamento, se tiveram o mesmo pensamento que eu, de pensar que as pessoas estão falando de propósito, a Michele colocou aqui. Minha revolta é por achar que deveria ter feito mais. Aí com você mesmo. De ter enfrentado as médicas que negligenciaram o atendimento da minha filha, que acabou levando à morte dela. Sim, aí vem aquela questão, né, da gente se questionar. Se eu tivesse feito mais, né? Se eu tivesse falado, ficado mais em cima. Mas não fique com essa revolta, Michele. Independente de crença ou de religião, Deus, Ele tem, né, os propósitos dele. Nós não entendemos. Pode ser que a gente continue a vida toda aqui sem entender os propósitos de Deus. Sim, é raiva. Isso mesmo, Michele. É uma raiva que dá... É difícil até de explicar, né? Mas faça esse questionamento. Faça esse questionamento de repente. Porque é complicado. Eu não tive chance de levar meu filho ao médico, entendeu? De socorrê-lo. Ele simplesmente amanheceu e ele já não estava mais aqui. Ele dormiu e não acordou. Mas, sim, fica esses questionamentos. Se eu estivesse lá, se eu estivesse perto. Então, são muitos porquês sem respostas, é o que eu falo. Esses porquês sem respostas eu acredito que são os que mais machucam, porque não tem uma resposta lógica. Por mais que alguém traga uma resposta, não é uma resposta lógica e não é o que a gente quer ouvir. A Fernanda, eu fiquei muito tempo sem sair de casa porque sentia que as pessoas me evitavam. Eu fiquei revoltada comigo mesmo e depois tinha raiva das pessoas falarem que vai passar. Nossa, como eu me cobrei muito. Sim, Fernanda. Na verdade, nós não estamos prontos, porque não tem nada que alguém possa falar nesse momento de luto que vá acalmar nosso coração, que vá acalentar o nosso coração. Não tem nada que alguém fale. É claro, a gente recebe o carinho, recebe o amor das pessoas, mas não tem. Mas infelizmente tem coisas que são ditas apenas por dizer, né? E esse vai passar
A Fernanda mesmo já me disse uma vez, né? É porque você não sabe o que está passando aqui dentro, por isso que você diz isso. Se você soubesse que eu estou vivendo, você não ia falar. Sim, isso é normal, porque a gente sabe que ninguém tem a noção do que está passando dentro de nós, dentro do nosso pensamento e dentro aqui do nosso coração, com as nossas emoções. As pessoas falam que Deus fez o melhor. Até aceito, mas ela era saudável. É um desafio grande, Michele, aceitar isso com saúde, tudo certo, um erro médico e tudo aconteceu. É muito difícil a gente aceitar. Eu também tive dificuldade em aceitar. Eu aceito, mas não concordo. Então eu queria que fosse diferente. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer tudo diferente, eu faria. Mas são coisas que às vezes não estão dentro, né, do nosso alcance fazer. E aí, o que nos resta? Cuidar dessa dor, dessa revolta, dessas emoções que vêm de forma avassaladora. Tem dias que nós estamos bem, tem dia que nós estamos mal. Como lidar com isso? Então, dentro do processo de luto, a gente precisa cuidar dessas emoções, entender como podemos cuidar. E em seguida da dor vem a saudade, que é outra coisa muito forte. É algo que nunca vai deixar de existir. Nós vamos passar o resto da nossa vida sentindo essa saudade. E eu trouxe aqui uma definição, se vocês forem procurar no dicionário, o que é a saudade? A saudade é um sentimento melancólico, de tristeza, devido ao afastamento de uma pessoa, de uma coisa ou de um lugar, ou a ausência de experiências prazerosas já vividas. Parece um pouco contraditório, não é verdade? Um sentimento melancólico e também por ausência de experiências prazerosas. Mas o que acontece? A saudade, no início do luto, ela é sim melancólica. Ela vem com uma tristeza junto dela. Por quê? Porque as memórias que estão ligadas a essa saudade são memórias que me trazem essa tristeza. Com o passar do processo do luto, as memórias que vão ficando ligadas a essa saudade, elas vão se modificando. As memórias, nós vamos buscando as memórias boas, prazerosas, que nós já vivemos com aquela pessoa. Então, o peso dessa saudade, ela muda. A Claudete colocou aqui um comentário. Bem-vinda, Claudete. Minha saudade aumenta. Vai a cada dia e meu coração aumenta a cada dia e meu coração dói cada vez mais. 7 anos que meu filho sofreu um acidente de moto e ele não estava errado. Um carro cortou a frente. 27 anos e muita vontade, deixa eu abrir aqui, de trabalhar e de viver. Na flor da idade, não é, Claudete? 7 anos já é uma tristeza e uma saudade. Nós ficamos, sim, com essa revolta, com essa dor e a saudade. 7 anos. Você acha que essa saudade mudou, Claudete? O peso dessa saudade? No começo ela doía mais, agora ela é um pouco mais leve. Como que está sendo essa saudade para vocês? No início do luto, né? Para quem tem um luto mais extenso, que consegue ver essa diferença. Ou para vocês está a mesma coisa, com muita dor, com muita dificuldade quando lembra e quando tem essa saudade. No meu caso, eu consigo hoje, mais de 3 anos, eu consigo atrelar as memórias, né, da minha saudade a memórias positivas, coisas que eu vivi com o meu filho. E às vezes bate aquela saudade, que a gente sabe que vem a lágrima nos olhos, e naquele momento eu começo a rir, porque de repente vem uma memória
engraçado, de coisas que a gente viveu que foram engraçadas. E isso me conforta, porque eu começo a rir e falo com ele, né? Lembra daquele dia? E aí eu começo a dar risada, porque foi muito engraçado. Então, hoje eu consigo trazer essas memórias e a minha saudade ela fica um pouco mais leve. É claro, com uma dor no coração, vontade de abraçar, de estar junto, mas o sofrimento ele é um pouco menor quando eu sinto essa saudade. O choro é de saudade, de estar junto, de querer viver aquele momento novamente, de querer reviver aquela história que nós passamos e não daquelas últimas lembranças do ocorrido que trazem as memórias mais sofridas. Deixa eu ler aqui. Claudete, ganhei um presente dele no ano passado, nasceu minha netinha no dia do aniversário dele, de parto normal. Olha que lindo! Agora você tem uma netinha, que gostoso, isso é muito bom. Tá vendo? Você vai agora curtir um pouquinho por ele, né? Fazer por essa netinha o que você gostaria de fazer por ele. Michele, sinto muita saudade da minha Dani. Não existe um só instante que não me recordo dela. Ora, uma saudade triste, outras feliz, porque me lembro dos nossos momentos que eram intensos. E é nisso que a gente precisa se apegar. Atrelar a nossa saudade a essas memórias, as memórias boas, a esses momentos intensos, aos momentos mais felizes, os momentos que tiveram mais amor, momentos que geram cumplicidade, alegria. Então, quando a gente atrela a nossa saudade a essas memórias, o luto ele fica mais leve. Você vai deixar de viver o luto? Não. Você vai esquecer a pessoa? Também não. Não é esse o intuito de quando a gente fala de superar a perda. Mas não é a perda em si. É superação do quê? É superar as dores. Passar por cima dessas dores e se apegar naquilo de bom. Eu tenho muito conteúdo para trazer para vocês aqui em relação a sentimentos, a emoções. É que não dá para colocar tudo numa live só, mas a gente começa a entender, e eu vou fazer uma outra live falando sobre as nossas memórias. O que essas memórias trazem de emoções para nós? Então, quando eu estou com uma memória boa, prazerosa, algo que eu vivi que foi muito gostoso, isso traz para mim sentimentos bons, leves. Sinto a saudade, choro de saudade, isso é normal, isso vai acontecer. Eu lembro do meu filho todos os dias, eu falo com ele todos os dias. Quando eu abro meus olhos de manhã, na cama ainda, eu já falo bom dia, meu filho, mesmo sonolenta. Envio para ele o meu amor todos os dias e lembro dele todos os dias. É claro, tem situações que a gente lembra e que tem uma emoção mais forte. Datas de aniversário, datas como o Natal, a data de falecimento, são datas marcantes que mexem um pouco mais com as nossas emoções. Então, é natural que naquele dia, naquela data específica, a nossa saudade seja um pouco mais dolorosa. Mas, no dia a dia, atrelar essa saudade a momentos bons, isso é tornar o luto mais leve, transformar as lágrimas em força. A gente colocou um post essa semana aqui na página falando que cada lágrima possa ser transformada em força. Então, quando eu atrelo a saudade a uma memória gostosa que eu vivi, com aquele amor da minha vida, eu estou transformando aquilo em força. Força para viver um dia de cada vez. Força para continuar seguindo aqui a minha caminhada, a minha vida com as pessoas que estão à minha volta, com a minha família, outras pessoas que dependem de mim. Então, fazer essa associação, trazer as memórias boas, no momento que eu sinto saudade, é a melhor coisa que tem. Então, é transformar essa lágrima em força. Isso é um jeito, isso é uma técnica. E tem diversas técnicas que a gente pode utilizar
para que a gente possa transformar essa dor. Mas nem sempre o que serviu para mim vai servir para você, vai servir para Fernanda, para Michele, para Isa, tá bom? Para Claudete. Então, cada uma tem algo que ajuda a fortalecer. Então, dentro da terapia, estar aqui, falar, escrever, comentar o que você está sentindo é uma forma de começar a conhecer os seus limites, começar a conhecer você. O que eu faço no momento da minha dor? O que eu faço quando eu sinto essa dor que eu consigo ficar melhor, que eu consigo amenizar essa dor? O que é que eu faço? Quando eu tenho saudade e as lágrimas vêm nos olhos, o que eu faço que eu consigo acalmar meu coração e ter essa saudade mais leve? Hoje, com mais de 3 anos de luto, eu consigo ter os meus momentos, chorar ali 5 minutinhos e em seguida continuar a minha rotina diária. Eu leio mensagem todos os dias, eu estou na internet todos os dias, eu participo do grupo, de vários grupos de luto. Eu leio o que as pessoas colocam ali, eu me coloco no lugar daquela mãe, daquele filho, daquele pai, daquela avó. Eu imagino, eu não sei, mas eu imagino o que eles estão sentindo. Eu tenho empatia por aquela pessoa e naquele momento me dói o coração, corta meu coração e eu começo a me sentir naquela história. E quando eu estou lendo aquela história, ouvindo aquele relato, não tem como ficar de forma imparcial. Eu sofro também com isso, mas hoje eu consigo, em alguns minutos, mudar um pouquinho a polaridade do que eu sinto. Porque se eu continuar alimentando aqueles sentimentos e emoções negativas, ele vai crescendo. Quanto mais atenção eu der para aquele fato, para aquele acontecimento, mais ele vai crescendo. Então eu começo a colocar atenção em outros sentimentos, eu começo a mudar aquilo. E isso começa a me fazer bem. Hoje eu consigo fazer isso, antes eu não conseguia, antes eu me entregava. Eu deitava na cama e chorava. Eu ficava longe de todo mundo, eu fugia, das pessoas, eu me isolava e ficava lá quietinha, isolada, chorando, alimentando aqueles pensamentos que me trouxeram a dor, que me trouxeram a tristeza. E como vocês fazem? Alguém faz isso também, de ir pro cantinho chorar, sozinha, escondido, longe de todos? Eu acho que sim, né? Acho que não tem ninguém que... Deixa eu atualizar aqui. A Fernanda colocou: hoje eu entendo mais ainda. Às vezes questiono algumas coisas. A dor já melhorou muito. Ficou a saudade. De querer ver meu filho entrar em casa, ver ele falar. Ele amava estrogonofe e hoje eu não consigo comer. A saudade é grande. Procuro lembrar das situações felizes, mas procuro meios para eu mesmo me ajudar. A saudade não passa, ameniza um pouco. Tem lembranças que eu fujo delas quando vem na minha mente. É isso mesmo, Fernanda. Se tem lembranças, memórias que vão te fazer mal, foge delas. Troca, vamos trazer outras. Por quê? Toda vez que você traz essa memória que te fez mal, que dói o coração, essa memória falando o que acontece aqui dentro, do cérebro e a química do corpo. Toda vez que você acessa essa memória, essa lembrança, dentro de você, as reações químicas que acontecem é como se você estivesse vivendo aquela situação novamente. Então, dentro da sua mente, do seu cérebro, não existe passado e também não existe futuro. Tudo que vem no seu pensamento está acontecendo agora e o seu corpo começa a produzir essas emoções daquela lembrança, tá? Por isso que dói tanto essas memórias. A Michele colocou aqui. Peraí.
A Fernanda colocou uma coisa também sobre comer, né? O estrogonofe. Isso acontece muito. Eu conheço pessoas que não conseguem mais fazer aquela comida porque lembra da pessoa. E aquela pessoa gostava muito daquele prato, daquele macarrão, daquele estrogonofe. É difícil, porque aquele cheirinho, né? Lembra a pessoa. Fazer aquela comida lembra. Mas como é esse amor da sua vida gostava dessa comida? Como ele se sentia ou ela se sentia quando tinha aquele prato? Qual era o sorriso dessa pessoa? Então, é algo desafiador, mas quando vocês conseguirem comer esse prato ou fazer esse prato novamente, vocês vão ver que trazem emoções também diferentes. Eu costumo cozinhar e quando eu tô cozinhando, ou eu tô de fone ouvindo alguma coisa, alguma aula, algum conteúdo interessante, ou então eu tô aqui pensando. E quando eu faço algum prato que eu sei que meu filho gostava, e aí eu já falo pra ele, lembra que você gostava disso? Porque, né, eu fico falando com ele o tempo todo. E aí eu fico imaginando, né, o que ele falaria pra mim daquele prato, daquela comida, de como ele gostava. E isso traz pra mim uma emoção boa. No meu caso, me ajuda. Me traz uma emoção boa, porque eu fico imaginando ele falando, como ele seria, como ele estaria se comportando. Isso, de certa forma, me conforta, tá? Mesmo que não seja real, que não esteja aqui presente, mas no meu pensamento, o que acontece? O meu cérebro, a minha mente, não sabe que é verdade ou é mentira. Então, para ela, ele está aqui e ela libera dentro do meu corpo uma sensação de prazer, de satisfação, de estar com ele novamente. Então, bioquimicamente falando, né, o processo que o cérebro emite dentro do meu corpo, ele traz sensações gostosas, de prazer em relação àquela lembrança ou aquele pensamento que eu estou criando. Porque ali naquele momento eu estou criando um pensamento. Eu estou criando uma historinha que ele está ali, que ele está falando daquela comida. Então, não é verdade, mas a minha mente entende como verdade e isso me faz bem. Então, isso é uma outra técnica que eu uso hoje que me ajuda. Mas eu também passei por um processo e foi preciso tempo para isso. Não foi de primeira ou nos primeiros meses que isso me ajudou. No começo foi desafiador, foi muito difícil. Vamos ver a Michelle. O tempo todo estou sendo âncora da minha família. Eles se ancoram em você, Michelle, sua família? Você tem mais filhos, Michelle? Ou era só a Dani? Ou é só a Dani, né? Porque é ainda, filha. Às vezes acontece isso. De toda a família, aliás, de você ser o suporte de toda a sua família. Você ser aquela pessoa que tá ali segurando a barra de todo mundo. E quando você precisa de alguém, você não tem. Isso ocorre, mas Michelle, viva o seu luto, tá? Mesmo que você seja a fortaleza da sua casa, da sua família, que você que tenha que dar suporte para eles, reserve um momento para você, reserve um momento para você chorar, para você sentir dor, para você sentir saudade. Isso é importante. Viver essas emoções, passar por isso é importante, porque quando a gente empurra isso lá para frente, ele cria mais problemas. E empurrar lá para frente, seja por qual motivo for, isso não faz bem para nós. Ele vai ficando apenas numa intensidade maior e quando vem, ele faz um estrago muito maior. Eu conheço pessoas que no momento do luto também passaram por outro tipo de situação. Às vezes problemas financeiros, ou só tinha ela mesma para enfrentar tudo, para resolver tudo, né? Questão de burocracia e tudo mais. E a pessoa não viveu o luto. E quando tudo se acalmou, que essa pessoa foi viver o luto, ele veio com tudo. E aí derrubou essa pessoa. Essa pessoa era uma fortaleza e essa pessoa ficou arrasada. Por quê? Porque nós temos que viver tudo no seu tempo. Deu vontade de chorar, chora. Deu vontade de gritar, grita. Deu vontade de ficar sozinha, fica. Temos que viver isso. Temos que começar a viver isso. Quando a gente deixa isso para depois, isso vem uma intensidade maior e causa mais danos à nossa saúde.
Claudete, eu faço isso, choro sozinha e depois continuo a minha rotina. É necessário chorar, temos que chorar, temos que viver o luto, chorar é viver o luto. E quando a gente chora, não dá um alívio? A gente chora lá 5 minutos, 10 minutos, fica quietinha lá um tempo, depois não alivia, parece que você sai um peso de mim. Por quê? As emoções elas vão ficando presas aqui dentro. Às vezes, quando a gente fala de emoção, a gente não imagina que ela tem uma ligação com o nosso corpo, e ela tem. As emoções, elas percorrem o nosso corpo como o sangue percorre o nosso corpo pelas veias e artérias. E as emoções, a energia, o fluxo dessa energia, porque cada emoção é uma energia diferente, ele corre no nosso corpo pelo fluxo de meridianos. Vocês já devem ter ouvido falar meridianos, é muito utilizado na acupuntura com agulhas. Cada agulhinha daquela que você coloca na sessão de acupuntura, ela é posicionada em pontos estratégicos desse meridiano, tá? Que é onde circulam o fluxo de energia das emoções. Quando nós estamos com muita emoção presa dentro de nós, ela começa a criar nódulos, e aí tem um congestionamento desse fluxo de energia. E aí nós vamos ficando cada vez mais tristes, cada vez mais depressivos. Por quê? Porque ela não está circulando no seu corpo. Então a gente tem que chorar, a gente tem que colocar a tristeza para fora, a gente tem que desabafar com alguém. E se não tiver ninguém que possa ouvir e você quiser falar, fale sozinha, fale olhando no espelho. Você guardar tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que você está imaginando, tudo que você está sentindo, só vai fazer mal. Não, as pessoas não querem mais me ouvir. Aconteceu muito isso comigo, as pessoas não querem me ouvir. Durante o banho, eu falava sozinha, eu colocava aquelas emoções todas para fora. Então, era a forma que eu tinha de colocar aquilo para fora, porque ninguém queria me ouvir. As pessoas não queriam mais saber da minha história, já sabe, já aconteceu, já deu, já foi, nossa, não aguento mais ouvir ela falando. Entendeu? E isso acontece com todas as pessoas. No começo, tá todo mundo ali, depois ninguém quer te ouvir mais. Só que isso para nós é necessário. Por isso que eu gosto quando vocês coloquem aqui. Colocam, né? Vai colocando aí nas mensagens. Tem live que às vezes as pessoas gostam de participar por vídeo. Tem que falar, é isso mesmo, vamos colocar para fora. A Michele, preciso me manter o mais forte possível. Existem pessoas que se apoiam em mim, principalmente meu marido. Geralmente os pais são mais fechados. Eu não sei se, né, a maioria deles sofrem mais quietos. Não sei se tem vergonha de falar dos sentimentos, porque tem aquela crença de que homem não chora, não é verdade? Homem é forte, homem não chora. Então, às vezes isso pode ficar na cabeça como uma crença mesmo, e ali eles ficam inseguros de falar das emoções, envergonhados, e vão sofrendo quietos e calados. Eles com certeza também têm um sofrimento dentro deles e precisam ser ouvidos, precisam ser amparados, e aí tem que ter muito cuidado, muito carinho, muita atenção, para que eles possam ter vontade de falar por si, né? De maneira espontânea e não pressionado. Mas os maridos geralmente têm essa dificuldade, os pais, quando, né, perdem seus filhos, às vezes irmãos que perdem irmãs, ficam muito quietos, muito fechados. A Dani, sim, tem uma filha casada. A Dani, a Michele, sim, tem uma filha casada. E a Dani, que era caçula de 12 anos. A Michele colocou, a minha mãe está hospitalizada e ainda não sabe. Ela não sabe da partida da Dani. Vai ser, né? Tem que tomar cuidado quando ela estiver preparada para falar. E de repente esse não é o momento certo, não é verdade? Tem que ter cuidado com ela, sim. Porque o luto ele traz
um abalo emocional muito grande. Dependendo do estado de saúde dela, pode prejudicá-lo. Então, todo cuidado é essencial. É isso mesmo, colocando as fotinhos. A Claudete disse que viu a foto da Dani. E isso é muito gostoso, gente. Colocar foto de quem a gente ama, tá colocando essas fotos. Mas às vezes essas fotos machucam outras pessoas. Ela está acidentada e era muito apegada. Acho que eu vi sua postagem, Michelle. Estava pedindo doação de sangue para ela, não foi isso? É que às vezes são tantas pessoas que às vezes eu não lembro a história. Mas eu acho que é isso, eu vi você pedindo, né, doação de sangue para sua mãe. Essa questão das fotos, às vezes, machucam outras pessoas. Eu gosto também de colocar a foto do meu filho, quando eu lembro, quando vem alguma memória de foto, de algum momento que a gente viveu, aí eu reposto essa foto. Mas o meu pai sentia muita dor quando ele via as fotos. E aí chegou um dia, ele falou pra mim, ele falou: filha, nossa, eu quase morro quando você põe essas fotos, não põe mais essas fotos, porque isso mexia muito com ele. Então, toda vez que ele olhava uma postagem nossa, ele ficava muito, muito triste de ver essas fotos. Ela está há 40 dias hospitalizada. Vamos fazer, né, nossas orações por ela, Michelle. Que Deus abençoe, cuide dela. A fortaleça cada dia para sair, né, dessa internação, possa voltar para casa. Eu imagino que a situação não é fácil, né? Tá muito difícil. E como eu comentei aqui, às vezes no momento do luto acontecem outras coisas que tiram o foco do nosso luto. E aí a gente deixa de chorar, a gente deixa de sofrer, de desabafar, por estar presente, estar focando a nossa atenção em outras coisas. E isso acaba prejudicando. Caiu um pouquinho aqui a internet, mas já voltou. Imagino, viu, Michelle? Mas cuida da sua mãe, mas não esquece de viver seu luto. Ele é essencial para você ficar bem. Deixar de vivê-lo pode prejudicar muito mais do que te ajudar. Então, tire um tempinho para você, tire um tempinho para olhar para os seus sentimentos, para as suas emoções, perceber o que você está sentindo, por que você está sentindo isso, por que você está pensando certas coisas. Isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar. Bom, hoje nós falamos da saudade, da dor. Agradeço aqui a presença de vocês. Se vocês querem falar alguma coisa, querem me perguntar algo, querem contar um pouquinho de algo de vocês, para a gente poder finalizar aqui. E a grande sacada de tudo isso, de nós estarmos falando da saudade, é que nós podemos atrelar memórias boas à saudade. E isso está no nosso poder, está ao nosso alcance. Qual memória eu quero ter? Qual lembrança eu quero ter? Verdade? Que lembrança você quer ter desse amor da sua vida? Que lembrança você quer ter? Que você quer trazer à sua memória? Então, nós podemos escolher essa memória. Vamos escolher memórias boas. Toda vez que a saudade vier, qual é a memória que eu quero? Escolhe uma. Dentre tantas que você tem aí, escolhe uma. E toda vez que a saudade vier, você vai nessa lembrança. A lembrança que te faz bem. Vai chegar uma hora que isso vai ser automático. E a saudade, ela vai ser essa saudade gostosa, de momentos prazerosos que você viveu. De querer novamente vivenciar aquilo. E não memórias com sofrimento e com dor. Tá? Então isso está dentro do nosso poder, mudar, escolher o que queremos pensar,
tá bom? Essa é a dica de hoje. A Fernanda colocou algo que eu até esqueci de comentar. Ela fala que ela procura por ela mesma se curar, fazer algo por ela mesma para ela se sentir melhor. E é exatamente isso. Por mais que tenhamos psicólogos, terapeutas, médicos psiquiatras, por mais que nós tenhamos várias coisas nos ajudando, várias pessoas, várias técnicas, remédios e tudo mais, a mudança está dentro de nós. Nós é que temos que fazer algo para melhorar o nosso luto, para deixar o nosso luto mais leve. Então, não adianta eu passar a vida indo lá tomar remédio se eu não mudar o jeito que eu penso, o que eu faço por mim, o que eu consigo fazer para me ajudar ou não. A Fernanda, ela está fazendo, olha, essa busca. O que eu faço para me sentir melhor, para cuidar de mim, para estar melhor a cada dia? Porque é isso. O que nós podemos fazer para ficar mais felizes, para ficar melhores a cada dia, para ter menos dor? Só nós é que temos esse parâmetro, só nós é que sabemos disso. O que eu penso que me faz feliz? Qual é a lembrança que eu tenho que me faz sentir melhor, que me faz sofrer menos? Então, somos nós que trazemos esse alívio, somos nós que trazemos a amenização dessa dor, somos nós. Então, o autoconhecimento, olhar para essa dor, questionar por que eu estou revoltada, por que eu penso assim, por que eu fico triste, por que veio essa lembrança triste em vez de vir uma boa. Fazer esses questionamentos para você mesmo. E isso vai te ajudar a entender o que você precisa fazer para se sentir melhor, para se sentir menos triste, com menos dor. Essa é a receita, é você olhar para você se amar, você se cuidar, você ter um carinho por você. Então, essa é a dica mais valiosa, porque ninguém vai fazer isso por você, só você mesmo. Tá bom? Um grande beijo para vocês, eu adoro estar aqui conversando com vocês, vamos fazer isso mais vezes. Eu acredito que domingo é um dia legal, que as pessoas estão em casa e é isso aí. Tenha uma boa tarde de domingo para vocês, uma ótima semana. E no decorrer da semana nós estamos aqui. Quarta-feira temos dentro da comunidade a terapia em grupo, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Desliga.